Olá, tudo bem? Estamos passando aqui mais uma vez para darmos continuidade à sequência de vídeos que estamos fazendo para o canal, falando sobre alguns transtornos emocionais, algumas questões relacionadas à saúde emocional e como a terapia de reprocessamento generativo pode ajudar nesses casos. Já falamos sobre ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizada, já falamos sobre os transtornos depressivos, né? O caso a depressão, como nós conhecemos. E hoje nós vamos falar da síndrome do pânico, ou do transtorno do pânico, né? A síndrome do pânico, eu digo que os três amigos que andam bem juntos, né? Quem tem ansiedade, geralmente tem pânico e pode ter depressão. Não necessariamente pode ter os três ao mesmo tempo, mas é um pacote que quando se adquire um, os outros vêm como bônus. E que bônus, hein? Então, e outros transtornos também, na realidade, a ansiedade, ela vai estar presente em todos os outros transtornos. É difícil você ouvir falar que alguém tem um determinado transtorno e que não tem ansiedade ali no meio, ou a depressão, né? Mas hoje vamos falar um pouco do pânico, não com questões científicas, mas nem sobre diagnóstico, mas como se sente uma pessoa que tem transtorno, síndrome do pânico. O próprio nome já diz, pânico é sinônimo de horror, de agonia, de aperreio, de perda, de estabilidade. Uma pessoa quando está com síndrome do pânico, ela tem comportamentos completamente instáveis, né? Ela está bem agora e logo em seguida ela não está bem. Um exemplo, uma vez estávamos para entrar no show e nós estávamos muito animados, todos muito animados para ir a esse show. E quando nós chegamos na porta, por sinal era um show de humor, e nós queríamos sorrir muito, nos divertirmos ali, mas de repente a luz apagou. Faltou energia naquele momento, enquanto nós ainda estávamos na fila. E aí a festa acabou, né? Porque nós não tivemos mais condição de entrar ali, porque as pessoas que estavam conosco ficaram com medo, outro ficou com medo e a gente teve que sair daquele espaço ali muito rápido, porque não se tinha mais coragem de entrar naquele espaço, porque imaginava que ia faltar energia de novo e acontecer alguma coisa de ruim. A pessoa pensa em ir a um teatro e aí quando ele entra e logo no início está tudo escuro ou está claro e depois fica escuro, e ele começa a sentir um pânico ali dentro, porque qualquer situação que mude a pessoa que está com esse problema, ele fica assustado e a tendência é correr, sair dali. O cérebro reptiliano, ele faz com que a gente queira correr. É uma proteção do nosso inconsciente para que a gente fuja. É como se ele percebesse, estamos em problema, então vamos correr dali. E ali você gela, você sente os mesmos sintomas da ansiedade, só que você quer correr. Você trata até mal as pessoas porque você não quer estar naquele canto. E quando você está realmente com pânico, a sensação que você tem é que você vai morrer. Por mais que as pessoas digam que você não vai morrer naquele momento e que aquilo vai passar 5 minutos e depois vai ficar tudo bem, você não acredita. E às vezes você tem um sintoma como esse e aí você toma uma medicação, fica tudo controlado, mas isso não impede de
por qualquer motivo, de repente descontrola e você tem aquele pânico. E a gente começa a pensar, né? Como pessoas equilibradas, pessoas religiosas, como nós temos o caso do padre Fábio de Mello, que ele nunca escondeu e ele conta esse testemunho, né? E de humoristas famosos e de artistas e de tanta gente famosa que é bem sucedida, que vive bem, que está tudo organizado. Não se explica, simplesmente alguma coisa acontece ali que me tira dos trilhos e que me leva para aquela sensação de horror. Como eu falei anteriormente, geralmente essa pessoa já vem passando por crises de ansiedade e provavelmente essa pessoa pode estar com depressão, mas às vezes ainda não está com depressão. Mas a ansiedade, ela vai a um nível tão alto que você tem aquele impacto que lhe paralisa e que lhe deixa completamente desnorteado. Após a crise, a vergonha é muito grande. Já pensou você ir dar uma palestra, subir num palco e você ser palestrante, professor, e ali você está falando de tudo e de repente sua mente começa a vaguear, seus pensamentos começam a fugir, aquela sensação de que você está em perigo e que você tem que correr e que você tem que sair dali e que você não consegue explicar às pessoas. E as pessoas dizem, tá tudo bem, tá tudo bem. Como se tá tudo bem? Se eu preciso correr, se eu preciso sair, se eu preciso fugir e eu não consigo enfrentar e resolver aquele problema naquele momento. Complexo, né? Mas muita gente tem. Muito mais do que você pensa. E aí, esse pânico, geralmente, ele é tratado com bastante medicação. Para que eu fique o mais calmo possível. Ficando calmo, vai ter menos dificuldade do pânico vir. Mas como eu já falei nos vídeos anteriores, você começa a perder a produtividade, a proatividade, você começa a se descaracterizar e você antes alegre, confiante, feliz, sorridente, passa a ser uma pessoa que não é mais aquela. É uma pessoa que todos percebem que há um distanciamento. A síndrome do pânico, você nunca recebe pensamentos positivos. O pensamento que vem é sempre catastrófico, o carro vai virar, o ladrão vai me atacar, eu vou ser assaltado se eu for ali na esquina, eu vou fechar todas as portas e vou conferir de novo porque alguém pode me atacar. Isso numa situação normal. Só que quando vem o medo inexplicável, você é tomado por um tremor tão forte, né? O sangue, ele foge das extremidades aqui da mão que gela, foge do pé, uma aceleração muito forte aqui no peito e muitas vezes na cabeça, deixa você enlouquecido. A sensação é que você vai morrer naquela hora, que você vai infartar. Então, o pânico é, na realidade, uma crise de ansiedade extrema, aonde seu corpo somatiza todas as questões que sua mente está ali jogando aleatoriamente, vem todas de uma única vez. Como eu já disse, é um pacote só: ansiedade generalizada, pânico e depressão. Essas coisas andam bastante juntas. Então, por que nós estamos fazendo esse vídeo e não estamos falando aqui das questões técnicas? Poderíamos sim, no outro vídeo, falar sobre as questões do inconsciente, por que isso acontece, o que leva a isso a acontecer, mas na verdade, o que nós queremos deixar aqui nesse vídeo é um alerta. Está sentindo isso? Percebe alguém que está sentindo? O seu aluno está sentindo? Você está em sala de aula, de repente se pega com um aluno com uma situação dessa? Senta ele num lugar confortável.
olha bem no olho dele e diz: você não vai morrer, tá tudo bem, vai passar. Respira. Toma respiração pelo nariz e solta pela boca, como se estivesse soprando um canudinho. Vai lá, toma pelo nariz e solta pela boca. Vai ali controlando, porque à medida que você vai respirando, prestando atenção na sua respiração, vai quebrando esse ciclo dessa adrenalina. Aí o sangue vai começando a voltar, tudo ao seu normal. Você vai se acalmando, passa o tempo, você começa a suar, você fica sonolento, você quer ficar quieto, quer ficar em posição fetal e vai ficar ali quietinho, quer ir para casa e não tem mais conversa. Acabou a festa, acabou a aula, acabou a atividade para você naquele dia. Então você pode tomar muitas medicações e conviver com o pânico durante muito tempo. Ele nunca vai avisar e não necessariamente é porque aconteceu algo que você vai ter pânico naquele dia. Não. Às vezes você está em casa, normalmente acorda e o coração está lá, pá, vai sair pela boca, eu vou morrer agora, meus ouvidos estão, a sensação de perigo é muito grande, eu vou ser atacada, eu vou morrer. A sensação é essa, eu vou morrer. Mas o que é que nós podemos fazer com a TRG? Na terapia de reprocessamento generativo, nós levamos o cliente a refletir sobre sua história de vida, fazendo esse reprocessamento coordenado, orientado, com segurança, com técnica, e nós podemos identificar alguma coisa que dispara esses gatilhos e que ele, sempre que tem essas crises, foi movido por um gatilho que ele não conseguia identificar. Na TRG, a gente tem como identificar isso aí. E se não identificar, quando nós terminarmos o processamento e nós estivermos bem, valeu a pena. Às vezes não podemos ser levianos e dizer, isso, foi isso. Tem muita probabilidade de nós sabermos, mas às vezes fazemos todo o reprocessamento emocional, cronológico, durante esse período também vendo toda essa somatização do corpo. Eu já passei por experiência de estar fazendo reprocessamento com a pessoa e a pessoa ter uma crise ali no momento. E eu, ao invés de me desesperar, porque antes eu ia me desesperar, eu começava a usar o que nós chamamos de mecanismo de segurança, que nós aprendemos com o nosso professor Jair Soares, né? Quero até pedir perdão aqui ao meu professor, porque nos outros 2 vídeos eu não falei do meu professor. Essa técnica, terapia de reprocessamento generativo, foi criada por um pernambucano maravilhoso, o professor Jair Soares, é o meu mentor e de muitos mil alunos, né? E o professor Jair Soares, ele é a calma em pessoa. Então, quando eu vi que a pessoa estava entrando numa crise de pânico, eu lembrei do meu professor. Calma, respira e conduz. E ali eu fui conduzindo aquele processo com mecanismo de segurança, orientando a respiração, tirando ele daquela crise e 5, 6 minutos depois, isso depende, às vezes dura mais ou menos, a pessoa ficou totalmente fragilizada. E aí a gente estabilizou, a gente não continuou a sessão naquele dia, foi para casa e depois no retorno em outra sessão, nós identificamos o que era que estava causando, que ele teve exatamente na minha sala, certo? Então, quando nós trabalhamos essa somatização, o que acontece com o corpo ali, se é lado direito, se é lado esquerdo, se é problema que ele sente na hora no olho, que somatização ele tem, se dá dor na barriga, isso significa muito para nós. Isso conta muito para nós dentro da leitura corporal. Então, nós vamos trabalhando toda essa somatização. Para terminado isso, nós trabalhamos com temas, igual trabalhamos na ansiedade, na depressão, a técnica é a mesma.
A TRG ela é fantástica porque ela é a mesma técnica usada para todas as questões. Então, quando nós trabalhamos ali aqueles temas que ficaram, caso a gente encontre alguma coisa que aquela pessoa passou, que foi muito grave, que seja um abuso, que seja um abuso psicológico ou de outras ordens, ou que aquela pessoa convivia com alguém da família que era narcisista, mãe ou pai, que manipulava e que tratava aquela criança muito mal, e hoje aquele adulto vive aquelas questões. Então, quando a gente termina isso, nós trabalhamos a questão do futuro, organizando a vida dele para que ele, como eu gosto de dizer, entre nos trilhos, porque a TRG lhe recoloca nos trilhos, e aí ele, potencializado, né, já feliz, vai para a vida. Pode voltar a ter, Osineide? Pode, em algum momento ele pode voltar a ter. Talvez porque não seja aquele problema que nós tratamos, mas apareça outro que não apareceu durante a sessão. Vem, volta, diz o que aconteceu, a gente reprocessa novamente, encontra, geralmente não é a mesma coisa, é outra coisa que aparece, que não tinha aparecido naquele momento. A gente trabalha com toda a calma, todo o cuidado, repassa toda a história, tudo direitinho, e novamente a pessoa é recolocada na vida social, sendo produtiva, se livrando de algumas medicações. Como eu já falei, nós não tiramos medicação, são as pessoas que aos poucos vão se livrando quando deixam de depender. Quando a gente deixa de depender de uma coisa, a gente deixa de sentir falta, não é isso? Então, tem muitas questões que a gente poderia estar falando aqui sobre o pânico, mas isso a gente explica mais nas sessões, olhando olho no olho, porque as pessoas que estiverem com esses sintomas, com esse medo excessivo, esse medo exagerado, eles vão procurar um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral, uma pessoa que trabalha com clínica médica, psicologia clínica. Eles vão procurar os especialistas, vão ser diagnosticados e de posse do diagnóstico vem para a terapia, porque os profissionais geralmente indicam terapias, não só a que eu trabalho, mas outras da preferência, e as pessoas vêm nos procurar, e aí a gente vai começando a dizer como vai trabalhar com ela, conscientizando, e o mais importante de tudo isso é que tem jeito e que dá certo, né? Se pessoas como eu e outras venceram, você também vence, certo? Fica a dica, se cuida, não deixa pra lá, deixa o preconceito de lado, assume a realidade e retoma as rédeas da tua vida, ok? Um abraço e Deus te abençoe e até o próximo vídeo.